falar sobre gestão financeira. O tema dessa mentoria é controle de custos, a gestão dos custos e maximização dos resultados. E eu quero iniciar uma pergunta para vocês. No seu negócio, quando se fala em ter mais lucratividade, ter mais retorno, qual é a medida que você pensa primeiro para adotar no seu negócio? A ação que você faz? Pode mandar ali no chat, tá? Faça interação, pergunte, ative o microfone. Se tiver alguma dúvida, levante a mão, que estamos aqui dispostos a ouvir vocês. E essa pergunta eu comecei porque a grande maioria das empresas, elas têm a percepção de que se eu preciso ter mais resultado, eu preciso vender mais. E não necessariamente essa conta que precisa ser feita. Porque existe uma grande diferença entre o faturamento, aumentar o faturamento e aumentar o lucro. E essa diferença entre uma coisa e outra está na gestão, na melhor gestão dos custos do seu negócio. Se houver uma gestão correta, essa afirmação de mais faturamento, mais lucro, ela é correta. Porém, se não houver essa gestão, não houver esse cuidado com os custos do seu negócio, faturando mais, muitas vezes você pode estar piorando a situação. Então, hoje, nós vamos abordar esse tema, a gestão correta, como você faz para ter o melhor resultado no negócio. Então, para começar, a gente precisa entender que o lucro, ele não é o que sobra do seu negócio. Lucro é o que se planeja ter num negócio. O planejamento financeiro, ele é importante para você saber aonde você quer chegar, qual é o lucro que você deseja ter. Então, eu vou começar aqui com um exemplo de empresas que fizeram um controle de gestão de custos e melhoraram seu resultado. A Starbucks, em 2008, ela enfrentou uma queda de desempenho, e a empresa acabou fechando lojas pouco lucrativas, reformulou alguns processos, melhorou a experiência do cliente e, como resultado, ela teve mais lucratividade, ou seja, ela reduziu, ela enxugou e teve mais lucratividade. Então, é esse o entendimento que eu quero que vocês tenham saindo dessa mentoria para aplicar no seu negócio, para ver se o que vocês precisam realmente é expandir, é crescer, aumentar o faturamento ou é reduzir, enxugar, otimizar. E para começar, a gente precisa entender, né, que os custos da empresa, quais são os tipos de custos que uma empresa tem, classificar eles para começar a entender. Os custos principais do negócio, eles são classificados em gastos fixos. Os gastos fixos, eles são aqueles que ocorrem na empresa, independente do que, se você vender ou não. Um grande exemplo é o aluguel da maioria das empresas, a folha de pagamento do setor administrativo, até do setor de produção, se as pessoas não trabalham por produtividade, né, por freelancer, por exemplo, por hora, a internet, telefone, taxas de sistema, todos esses gastos fixos, eles não necessariamente são um valor igual todo mês, porém eles vão ocorrer independente da operação, da empresa operar ou não, ela vender ou não. Existem os gastos variáveis. Esses gastos variáveis, eles são os custos diretamente ligados à produção, por exemplo, quem é uma indústria, né? Que são os insumos, são as embalagens, o frete que você tem sobre a compra desses insumos. Quem é indústria é a própria mercado, quem é comércio, perdão, é a própria mercadoria que você revende. Então, esses são os gastos principais, gastos variáveis. Custos variáveis também entram ali as comissões que você paga sobre a venda, que são diretamente ligados à venda. E existem as despesas, que elas não são ligadas ao
diretamente ligadas ao produto ou serviço que você entrega. Então, aqui eu posso citar são gastos com agência de marketing, software, sistema, a própria contabilidade, esses gastos que, ok, eles são necessários, mas eles não são intrinsecamente ligados, eles não são. A contabilidade é lógico, não, você não tem como não ter, né? Um exemplo, mas, por exemplo, marketing. Marketing, você precisa ter, claro, para vender, mas ele não afeta a tua entrega do teu serviço ou a produção do teu material aí, da produção, industrialização dele. Então, esses custos, eles são importantes você classificar, até você lista, já é uma dica que eu dou para vocês aqui. Listem todos os gastos que você tem no seu negócio, mensais ou não, e classifiquem. Façam essa conta, essa classificação, uma planilha mesmo, uma tabela, coloque o que é fixo, o que é variável e o que é despesa operacional, despesa que não é ligada diretamente à produção ou ao serviço que você entrega. Por quê? Sabendo classificar bem esses custos, você vai saber aonde que você pode, as medidas que você pode tomar para melhorar o resultado da sua empresa. Então, separar, né? E aí, além de pegar esses custos e separar e dizer o que é fixo, o que é variável também, você vai classificar entre essencial, você coloca essa classificação, essencial, o que você não consegue cortar, o que é imprescindível para o seu negócio, um exemplo de uma revenda, né? De uma loja que vou dizer uma loja de confecção, é a própria confecção, a própria peça da roupa. Então, ela é essencial, não tem como você cortar. O que você pode reavaliar, verificar se você pode reduzir, e gastos que você pode eliminar. Conseguindo classificar, esse é um grande erro que muitas empresas cometem. Elas crescem, elas acabam aumentando os custos e elas não têm certeza se aqueles custos, a classificação deles e o quanto eles são essenciais para o andamento do negócio, né? Tu vai no operacional ali, no apagar incêndio no dia a dia, isso vai virando uma bola de neve. Então é bom de tempos em tempos. Eu costumo dizer que custo é que nem unha, você tem que cortar sempre, quando necessário, que necessário, e, lógico, reavaliar se isso não vai interferir na entrega, né, no seu resultado da empresa, assim. O que não é essencial, eu digo, que o que é essencial você muitas vezes não consegue cortar. Então, essa avaliação, essa classificação, ela vai ser muito importante para você conseguir fazer essa gestão correta. Então, fazendo essa classificação entre o que é fixo, o que é variável, o que é despesa operacional, e classificando também eles entre essencial, reavaliar ou eliminar, você vai olhar para esses gastos e você vai ver que o gasto que não aumenta a receita, que não contribui para aumentar a receita. Como eu dei o exemplo lá dos gastos da despesa operacional, despesa com marketing. Muitas vezes você vai precisar para impulsionar o seu produto, o seu serviço para conseguir vender mais. Então, isso é importante, isso pode ser essencial para o seu negócio. Então, isso ajuda a aumentar a receita. Então, talvez não seja o gasto para você cortar, mas, por exemplo, um gasto com um sistema, um software que você não está utilizando. Você assinou, fez um contrato ali, às vezes 1 ano, aquelas assinaturas mensais, e você tem muito tempo que você não utiliza, ou utiliza só uma parte, e às vezes esquece que ele existe, aquele gasto, às vezes, até pequeno. Esse já pode ser um custo que você pode cortar. Porque o que não aumenta a receita ou não reduz o custo, ele tem que ser revisto. Então, essa é uma dica bem importante, fazer essa pergunta. O que esse custo, esse gasto, né, tanto custo como despesa, ele ajuda a aumentar a minha receita ou me ajuda a reduzir o meu custo? Aí, falando em redução de custos, muitas vezes não é custo financeiro. Pode ser, por exemplo, o custo de
tempo, de capacidade produtiva. Às vezes é uma automação que te ajuda a reduzir pela metade o tempo de uma operação, vamos dizer, de uma indústria ou da entrega de um serviço. Então, isso também reduz custo de tempo, de trabalho e faz com que você tenha mais tempo para entregar mais produto ou serviço, consiga ter a capacidade produtiva aumentada. Então, isso também é importante ver. Não é só financeiro, em dinheiro, é redução, é tempo também, otimização de tempo. E uma pergunta: será que você, né, como empresário, está gastando mais do que deveria em áreas que não te trazem retorno para o seu negócio? Essa é a pergunta que você tem que fazer sempre, tá? É o monitoramento, pelo menos mensal, desses gastos, de o quanto isso interfere na sua receita, ele vai te ajudar a fazer esse questionamento. Sempre que você olhar assim o gasto em cada linha ali, ou do seu fluxo de caixa, que eu já trouxe ali numa mentoria anterior, então, quiser saber como fazer um fluxo de caixa na prática, acessa ali as mentorias da M8, tem muita coisa gravada ali, muito conteúdo bacana para você fazer uma gestão financeira correta, dentre outros mentores. Então, se você fizer um fluxo de caixa ou uma DRE, uma demonstração do resultado, pelo menos mensalmente, e olhar linha por linha, classificação por classificação, que aí no caso é custo por custo, e você consegue ali ver se ele tem aumentado, se ele tem reduzido, se proporcionalmente à receita, como ele tem se comportado. Então, essa análise, esse olhar pelo menos mensal, fluxo de caixa, às vezes você consegue olhar semanalmente, mas mensalmente é interessante você ver, porque tem custos que eles só ocorrem uma vez por mês. Então, ali você vai ter uma visão geral de tudo. Então, esse olhar vai fazer com que você se questione sempre se esse custo ele está sendo desnecessário e ele está comprometendo muito a lucratividade do seu negócio. Um dos vários exemplos de desperdício comum nos pequenos negócios, né, que são os pequenos que têm mais dificuldade de fazer esse controle. Então, os pequenos negócios, eles sofrem muito com essa má gestão de custos, que são uns exemplos, dentre eles, estoque parado ou compras excessivas. Quando você verifica lá no seu estoque, aumenta muito e você vê que não tem vazão e começa a comprar de forma desorganizada, você não tem um estoque organizado, você não sabe o que que você tem de estoque, acaba desperdiçando, às vezes, dependendo do produto ou mercadoria que você comercializa, esse estoque ele pode ficar obsoleto. O estoque, vamos dizer, empresas que trabalham com sazonalidade, um exemplo ali da loja de roupas, né? Existe coleção. Então, se você não fizer um controle bom de estoque, fazer uma gestão boa e saber mais ou menos o quanto de média você precisa comprar, que você consegue vender. Essa conta não é exata, mas você consegue olhar pelo seu histórico, tendências e tudo mais. Você acaba, às vezes, comprando demais, gastando, desembolsando muito dinheiro, e esse estoque não é vendido, e acaba que você precisa, ou às vezes, fazer ações de vendas promocionais quando consegue, para conseguir vender esse estoque, né? Acabar com esse estoque, porque quando muda coleção, tem muitas coisas, muito roupa, vestuário principalmente, ele acaba mudando muito quando a roupa é muito tendência e acaba que você não consegue vender isso. Então, isso acaba sendo um prejuízo, é um custo para você. Então, imagina, a cada coleção, né, em roupas tem 4 coleções no ano, pelo menos. A cada coleção você errar nesse estoque. Isso acumula muito. Então, isso é um erro grande. Equipe ociosa por má gestão de tarefas. Sabe aquela coisa que, minha empresa está crescendo,
eu preciso contratar, eu tô vendo que a minha equipe. Aí tem muita gente que está sobrecarregada, e você olha algumas pessoas sobrecarregadas, aí dá aquela impressão de que você precisa colocar mais gente, né? Você precisa contratar, porém, tem outras áreas que estão ociosas, outras pessoas que estão ociosas. Às vezes é um ajuste na gestão de tarefa que você consegue melhorar essa gestão e acabar não tendo o custo de equipe, custo maior de folha de pagamento, e ter o melhor resultado com a produção, com a capacidade produtiva dessas pessoas, tanto indústria, serviço, prestador de serviço também é muito comum, mas até um comércio, tá? Um lojista ali, um varejista, você às vezes acha, tem a impressão de que precisa ter mais um vendedor, mas na verdade não, é só otimizar algumas tarefas. O gasto excessivo com redes sociais, marketing sem nenhuma conversão. Aquela coisa de que, ok, eu preciso investir em marketing, eu preciso colocar tráfego pago, só que eu não tenho nenhuma estratégia de conversão desses clientes, desses possíveis clientes, desses leads. Eu não estou sendo estratégico no meu investimento em marketing. E isso é muito comum, tá? Muitos pequenos empresários acham que precisa estar na rede social para vender. Precisa, muitas empresas, porém, não fazem isso de forma correta, acabam desperdiçando dinheiro, queimando dinheiro mesmo, tá? E os sistemas pagos que não são usados 100%, como eu dei o exemplo lá. Esses são um dos principais fatores. Já manda ali no chat quem tiver mais algum que percebeu que faz no seu negócio, ou que já fez, que algum erro comum aí para a gente compartilhar. E então, eu trago mais aqui exemplos, tá? Tenho aqui exemplos de empresas grandes, mas pequenos negócios, essa gestão correta de custos, elas exercem muita influência, tá? A Natura, ela acabou reduzindo o custo de entrega por otimizar a logística, né? Usar a roteirização automatizada, e aí ela reduziu os quilômetros rodados da equipe, teve menos gasto com combustível e começou a ter entrega mais rápida. Aí é um grande exemplo que aliou o tempo com o dinheiro, economizou no tempo, otimizou o processo e ainda ganhou dinheiro, por quê? Reduziu o consumo de combustível e conseguiu entregar mais rápido. Ou seja, antes estava entregando menos, talvez vendendo menos por não conseguir entregar tudo, e agora conseguiu expandir, aumentar mais a capacidade de venda dela. Então, isso é um grande exemplo dessa empresa da Natura que fez esse tipo de processo. Mas é o olhar estratégico, tá? E esse olhar estratégico ele só acontece realmente se você fizer uma correta gestão financeira, pelo menos levantar esses relatórios, tá? DRE, o fluxo de caixa, e verificar aonde que está sendo o gargalo da sua empresa. E se você, que empresário que me acompanha, tivesse que cortar 10% da sua despesa hoje, o que sairia primeiro? Você sabe? Você consegue falar de bate-pronto, sem com toda essa questão de controle financeiro, sabendo exatamente onde você está gastando? Se essa fosse a sua única alternativa, eu preciso cortar 10% de despesas porque eu estou tendo prejuízo. Você conseguiria saber com essas dicas, essas informações que eu estou te passando, você conseguiria fazer. Porque se você classifica, se você classifica e ainda coloca se é essencial, se é para reavaliar ou se é para eliminar, você olhando esses gastos, você conseguiria criar ações para reduzir e até chegar a essa redução de 10, 15, 20%, que isso pode ser essencial para a continuidade do seu negócio. Em alguns momentos, a empresa passa por baixas, redução de vendas, por exemplo, e a única coisa que sobra é redução de custos. Então, aonde que você teria que cortar? Essa que fica a questão para vocês, tá? Analisem nos seus negócios,
Mandem lá no chat, na nossa comunidade, depois quando eu liberar aqui a gravação, ou lá na nossa comunidade do financeiro, quais ações que vocês vão tomar, quais são os custos, se vocês conseguiram identificar os custos, do que vocês estão fazendo para compartilhar com as pessoas aí e melhorar ainda mais a gestão financeira de todo mundo. Então, eu vou trazer aqui algumas táticas, tá? Para vocês fazerem essa redução de despesa. Uma delas é renegociar com fornecedores. Caso vocês tenham algum fornecedor que vocês compram com frequência, que vocês negociam, é um fornecedor recorrente, geralmente, aí eu falo de empresas que têm um caixa mais sadio, tá? Geralmente, quando você compra num volume maior, se você sabe assim, esse produto tem vazão, aí eu não vou falar do varejo lá da loja de roupas, tá? Mas é uma indústria que faz um produto que ele não muda tanto. Esse produto ele tem vazão, eu tenho previsão para vender, e se eu comprar com volume maior, eu vou ter um menor preço. Isso é uma redução direta do custo variável. Então, isso vai influenciar muito na sua precificação e no resultado que vai sobrar ali no final do mês da sua empresa. Então, isso é uma algo relevante, algo que deve ser considerado se você tem fornecedores assim que você costuma comprar sempre, que você conseguiria talvez comprar por um volume maior, às vezes até conseguir negociar com esse fornecedor. Então você não precisaria nem pagar à vista, mas negociar um preço mais atrativo por estar comprando em maior quantidade. Terceirização com estratégia. Terceirizar atendimento. Hoje está muito comum a terceirização, você contratar esses secretários virtuais, né? Terceirizar a contabilidade. Geralmente, empresa pequena já não tem a contabilidade interna, porque acaba sendo um custo caro, mas terceirizar. Pode terceirizar tarefas administrativas do seu negócio, como, por exemplo, financeiro. Você pode terceirizar o marketing da sua empresa, agência de marketing é uma forma de terceirizar. A contabilidade, o TI também. Então, geralmente a terceirização ela é muito viável, principalmente para quem é pequeno, para quem está começando, que não consegue manter uma equipe para cuidar de cada etapa do seu negócio e começa a ter essa necessidade. A terceirização ela sai barata e você consegue profissionais bons, bem qualificados, porque são prestadores de serviço para vocês, então você consegue um serviço de muita qualidade por um custo, às vezes, pela metade do preço. Então, é uma estratégia bem interessante. É lógico que você precisa ter processos, controle, só que geralmente funciona muito bem para quem é pequeno ali, que está começando, que não consegue ter equipes montadas de cada etapa do seu negócio. A digitalização de processos, tá? Ferramentas que fazem controle de processos para melhorar, otimizar talvez ali o fluxo do processo, fluxo operacional, para evitar ociosidade de equipe ou erros, enfim. Como, por exemplo, tem muitas ferramentas de gestão, né? De gestão de processo, por exemplo, o Trello é uma ferramenta muito boa de gestão de tarefas que você consegue compartilhar com a equipe, então toda a equipe consegue acompanhar e delegar. O Notion também ele funciona dessa mesma forma, então você consegue fazer as tarefas, colocar tudo ali num processo, então as pessoas conseguem ir acompanhando. O Google Workspace, então o Google ele tem várias ferramentas, como o Meet, como o calendário, então essas ferramentas também ajudam no processo quando você coloca, quando geralmente tem mais pessoas envolvidas. Mas até para quem é individual, essa digitalização do processo ajuda também na hora de você fazer a sua gestão de tempo, a sua gestão da operação em si e acabar não esquecendo de algo, enfim, né? Por exemplo, o calendário. Se você não usa a agenda do Google, muitas vezes você pode acabar se esquecendo alguma coisa ali no meio do caminho, né? Então, essa digitalização de processo ajuda nisso também e economiza, de certa forma, economiza, porque evita erro e melhora o processo, te dá mais tempo para conseguir vender mais, produzir mais
e automaticamente ter mais resultado. Revisão de contratos, de assinaturas recorrentes. Assim, cuidar muito com os reajustes, sabe? Aquelas assinaturas que você faz uma vez e ele vai debitando, às vezes no cartão, o débito em conta diretamente, né? Como sistemas, a própria internet, telefone. Às vezes as empresas de telefonia começam a aumentar muito o preço, outras coisas que são assinaturas, né? O próprio cartão de crédito, a própria maquininha, quem vende com um cartão, né? Quem utiliza a maquininha de banco, cooperativa, enfim, às vezes as taxas elas não estão muito claras, aí vai aumentando taxa bancária. Sempre ficar atento, cuidar com esses reajustes, principalmente porque você assina hoje, daqui a pouco, daqui a 3, 4, 5 meses, esse valor que você assinou às vezes não é o mesmo, né? Existem cláusulas entre linhas ali, então essa renegociação, esse olhar contínuo periódico, se não consegue fazer mensal, que muitas vezes é complicado você fazer mensalmente, mas fazer uma análise ali semestral desses contratos e verificar assim, será que tem alguma outra opção mais barata e que me atende, ou atende até melhor, né? Uma internet é muito interessante. Você às vezes contrata um pacote de serviço e você entra em contato com a tua operadora internet, aí você às vezes quer aumentar ali os dados e aí, às vezes, tem uma ação promocional, alguma coisa que você consegue por um preço mais baixo, às vezes uma entrega melhor. Então, esse olhar nos contratos, nas assinaturas recorrentes também faz com que você reduza os seus custos. E a questão do estoque, né? Como eu falei, o estoque ele é um erro muito comum. Então, usar tecnologia para controle de estoque e logística. Aí é um sistema mesmo, tá, gente? É fazer o controle de estoque via sistema. Planilha, às vezes funciona, funciona. Ela é um pouco mais complicada, dependendo do tamanho do negócio, mas tem muitos sistemas ali, RPs, que acabam não sendo muito caros, tá? Vocês podem se surpreender olhando ali cada negócio, pega algo que é mais específico para sua área, busca sistemas que são da sua área, que eles vão te atender melhor, né? Eu vou dar um exemplo de um cliente que eu tenho mecânica automotiva e ele pegou um sistema genérico, só que não atendeu ele precisou trocar. Menos de um mês ele precisou trocar de sistema, mas ele já está buscando um sistema melhor que atenda tudo isso, controle de estoque e tudo mais. Por quê? Ele sabe da demanda que ele tem. Então, isso ajuda muito, principalmente quando você tem uma gama enorme de estoque, você não consegue fazer esse controle manual. Esse custo do sistema sai barato, tá? Para você não deixar o estoque largado lá, obsoleto, que estoque parado é dinheiro parado. Então, se você consegue também, às vezes, né? Eu falei ali no começo de renegociar com o fornecedor, se você comprar com volume maior, você consegue, às vezes, um preço, mas o contrário, às vezes, também, você não ter volume de estoque, se você consegue comprar, se o giro do estoque ele é rápido e o fornecedor também consegue te entregar esse estoque de forma rápida, assim, você não consegue, não fica com falta de estoque também, é perigoso, né? Você ficar com falta de estoque, é interessante às vezes você também ter esse estoque bem enxuto. Mas aí cada empresa é um caso. Tem empresa que vale a pena manter o estoque alto, porque ela não tem essa sazonalidade, ela às vezes precisa, porque o tempo de entrega do fornecedor é lento, então às vezes pode faltar, precisa ter esse estoque, e, e ela consegue porque ela tem caixa, às vezes, para manter esse estoque, e sabe que esse estoque vai girar. Então, funciona. Mas caso não, mantenha o estoque o mais enxuto possível, que vai te ajudar também no teu caixa. Um exemplo prático aqui da empresa é a Apple. A Apple, ela produz em larga escala. E ela tem um controle absoluto de custos e processos. Isso garante com que a Apple ela tenha margens altíssimas. E o segredo da Apple é que ela está na eficiência operacional e não só no preço. Então, tá aí a grande sacada. Pessoas acham que é só aumenta preço,
e aumentar custo para melhorar o resultado. Não. Muitas vezes você não precisa repassar esse custo, essa ineficiência operacional do seu negócio para o seu cliente. Isso te torna mais competitivo no mercado, porque você consegue trabalhar com preços mais atrativos para o cliente e às vezes ganhar de uma concorrência. Se você tem muita briga com preço, se o teu preço tem muito comparativo com a concorrência. Então, às vezes, melhorar a sua eficiência operacional, você garante a margem de lucro que você deseja e ainda consegue ser competitivo ali no mercado. Aí eu quero trazer um exercício para vocês, tá? É um exercício, é uma tarefa para casa também. Pega do seu negócio e lista pelo menos dois custos que você pode negociar. Aí eu dei o exemplo ali das recorrências, talvez ali verificar a internet, ou até o aluguel, dependendo de como é a negociação ali com o locador, né? Se você tem aluguel, custo com fornecedor, verifica dois custos, lista esses dois custos que você pode negociar. Um processo que você pode automatizar, sistema, aqueles controles de gestão de tarefa, como eu trouxe ali para vocês, um exemplo do Trello, do Notion, algumas ferramentas do Google, e um serviço que talvez olhando ali você possa terceirizar. Principalmente, tá? Isso é muito importante para quem é empresário individual. O empresário individual começa o seu negócio, aí é só ele, né? É só ele, faz tudo. Entrega, um prestador de serviço, por exemplo. Entrega, faz a gestão financeira, faz administrativo, vende, faz tudo isso. E aí a empresa começa a crescer um pouco, ela começa a ter essa necessidade. Só que ainda assim não vale ou não tem a capacidade de estar pagando alguém, né? Algum assistente e tudo mais para fazer isso. Aí esse serviço, às vezes, algum serviço ali que te toma muito tempo pode ser terceirizado. Então, faça essa tarefa, olhe no seu negócio se dois custos que você pode negociar, um processo para ser automatizado e um serviço que você pode terceirizar. Se você fazendo essa 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 ação e botar em prática isso, você vai ter já no próximo mês um resultado bem mais eficiente, bem melhor. E aí, aqui eu vou trazer também algumas estratégias para aumentar o lucro de forma sustentável, tá? Porque hoje eu vim trazer aqui redução de custos como uma forma de manter o seu negócio sustentável para, quando você crescer, ter proporcionalmente esse resultado positivo. E se a empresa ela começa a crescer de forma desorganizada, sem esse controle, é, é, é quase assim, é quase certo de que a margem de lucro ela tende a cair, tá? É muito, muito comum o que eu vejo nos meus clientes começa a aumentar o faturamento, aumentar a estrutura, a margem de lucro cai. Quando não inverte e toma prejuízo por essa falta de organização. Então, eu vou trazer aqui algumas estratégias que vão te ajudar a aumentar o lucro de forma sustentável. Precisa sempre, além de cortar, precisa sempre pensar estrategicamente no crescimento com eficiência. Então, por isso que essas estratégias são bem importantes. A respeito dos seus produtos, tá? Cada negócio ela tem uma particularidade, então verifica o que você pode adotar no seu negócio. Oferecer upgrade com alto valor percebido e baixo custo. Sabe aquele, pague um pouco mais para ganhar mais? Estratégia de cross-sell, o McDonald's ele faz muito isso, tá? Quem consome ali McDonald's sabe, vai ali, por mais tantos reais você ganha uma batata grande ou refrigerante. Aí o cliente olha essa oferta, vê uma vantagem, que não é um preço tão alto, e automaticamente o McDonald's consegue aumentar o ticket com aquele cliente. Então, são combos, ofertas. A Amazon também usa muito essa estratégia. Ela usa algoritmo ali
para sugerir para os clientes produtos complementares daquela compra que o cliente fez. Ah, se você gostou disso, você vai gostar desse negócio. Ele vai se basear na no gosto do cliente, no seu gosto. E assim ele consegue também aumentar a venda. Então, estratégias de cross-sell, de upsell, oferecer, aumentar o ticket médio, né? Com vendas combinadas, kits promocionais. Muitas vezes você consegue dar uma percepção muito maior de valor do seu produto ou serviço, então isso vai se refletir na sua margem de lucro, vender mais para o mesmo cliente, a ideia do cross-sell e melhorar o fluxo de caixa, tá? Sempre antecipar, fazer. Quem faz antecipação de recebível, fazer de uma forma inteligente, somente o necessário, porque tem muitos negócios que eu vejo, eles têm a prática, o hábito de estar fazendo antecipação de recebível e muitas vezes não precisam, acabam tendo um gasto desnecessário com taxas, com despesas financeiras, que isso interfere diretamente na sua margem de lucro e no caixa, né, no final. Então, nem sempre você precisa vender mais para lucrar mais. Basta você vender melhor. Então, essas são as estratégias que eu trouxe aqui para vocês, né? Vou listar aqui: mapear os custos e classificar por prioridades. A primeira, né? O que é fixo, o que ficou claro, o que é fixo, o que é variável e o que é despesa. Você mapeia aí o que você é essencial para o seu negócio, o que você pode reavaliar, o que você pode eliminar. Eliminar e reduzir o custo com baixo retorno, olhar mesmo assim, o que está te dando retorno, o que esse investimento está me trazendo de faturamento de receita ou de otimização dos processos, avaliar o retorno de cada despesa. Então, então assim, ó, uma coisa bem simples para fazer isso, tá? Avaliar o quanto que cada despesa representa do seu faturamento. É pegar o teu DRE, tua demonstração de resultado lá, linha por linha, faturamento, impostos, custos e despesas detalhados e fazer uma análise vertical. O que é uma análise vertical? Você vê qual é o percentual que cada despesa equivale do faturamento. Ah, minha despesa com o pessoal são 30% do faturamento. Por exemplo, se eu tenho faturamento de 100 mil, a despesa com o pessoal é de 30 mil. Então, você fazer uma análise vertical e verificar quando, aonde que está sendo a maior fatia de gasto que tá pegando, vamos dizer, que está consumindo do seu faturamento. E aí é olhar assim, ver se essa empresa, essa despesa, ela é compatível. Esse gasto, essa fatia que ela está consumindo, ela é compatível, ela é essencial ou não. Mas essa análise vertical é muito boa. Outro indicador também que é muito interessante de vocês analisarem. Eu vou trazer numa próxima mentoria aqui indicadores financeiros, como calcular. Então, eu já vou deixar aqui um gostinho. Um indicador muito importante é você analisar a sua margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é o quanto que sobra de dinheiro depois que você desconta o que é variável, o que interfere no faturamento, né? Por exemplo, desconta imposto, desconta custo de matéria-prima, desconta comissão, porque a comissão é variável, geralmente é o percentual sobre o faturamento, taxa de venda de maquininha, desconta tudo e vê o quanto que sobra para pagar os custos fixos. Então, essa margem de contribuição, ela é interessante você fazer uma análise, aí fazer um comparativo mensal para ver. A margem de contribuição, ela não deve mudar em percentual. Ela deveria ficar a mesma e sempre que possível reduzir. Se você vê que essa margem de contribuição está se invertendo, se a margem de contribuição, no caso, a margem de contribuição ela tem que aumentar. É ao contrário, não falei reduzir, não. Ela tem que aumentar, porque a margem é o que sobra, então a sobra tem que aumentar. Aí, se você vê que que cada vez mais a margem de contribuição ela vai diminuindo, dá uma olhada nos teus gastos, vê se talvez o teu preço não está errado, se o fornecedor reajustou e você não reajustou, ou você está tendo gastos ali, a tua capacidade de produção ela não tá sendo muito efetiva, se existe ociosidade, enfim, aonde está esse gargalo, mas a margem de contribuição, esse percentual,
Já de um mês para o outro, você consegue fazer essa análise. Olhar assim, opa, tem algo de errado aqui. Ou é no meu custo direto, se está tendo algum desperdício que eu não estou vendo, ou é na minha ociosidade, capacidade produtiva, que eu estou pagando ali para minha equipe, mas a minha equipe não está produzindo como desejado, ou é ali em taxa, alguma coisa que você está pagando que você não percebe. Os gastos fixos também, a mesma coisa, tá? Os gastos fixos, eles não aumentam em valor, eles não tendem a aumentar em valor. Se, por exemplo, eu tenho todo mês 50 mil de gasto fixo entre minha equipe administrativa, aluguel, internet, telefone, luz, eu gasto nessa média de 50 mil. Isso não pode aumentar de um mês para o outro, assim, de uma forma descontrolada. Tem que ter uma justificativa para esse caso aumentar. E sempre que possível, reduzir o gasto fixo. Então, olhando assim, fazendo essa soma dos gastos fixos, você consegue fazer o comparativo de um mês para o outro. Opa, aqui aumentou 5 mil reais desses 50. O que aconteceu? Teve algum reajuste dessas despesas? Eu tive um acréscimo de despesa. Essa despesa que eu tive de acréscimo, ela vai me trazer alguma melhoria ou não? Essa despesa é desnecessária. Aí precisa fazer o reajuste, talvez cortar uma outra que seja desnecessária quando essa nova é necessária. Mas sempre bom manter equilibrado isso, tá? Então, reajustar, revisar isso mensalmente, os resultados vai fazer com que você consiga também fazer uma melhor gestão dos teus custos. E outra dica importante, até também já abordei numa outra mentoria, é acompanhar a tua planilha orçamentária, tá? Se você não tem uma planilha de orçamento tanto para receita como para despesa, assim, dos próximos meses, do ano, geralmente as pessoas fazem do ano, né? Final do ano ou início do ano seguinte, já fazem para o ano inteiro. Esse acompanhamento da planilha orçamentária também vai te ajudar a olhar se você está cumprindo as metas de gastos, tá? E até olhar assim durante o mês e reajustar a rota se preciso for. Mas precisa ter essa planilha orçamentária. Então, acessa lá, uma mentoria ali que eu tenho gravada, que eu também trouxe, inclusive tem uma planilha, um modelinho Excel que você pode estar fazendo de uma forma simples o seu orçamento para acompanhar os seus custos. E aí eu quero trazer para vocês o plano de ação, né? Você vai bolar estratégias para reduzir custos. Como que você vai bolar estratégias? Através de um plano de ação. Plano de ação, existe um formato plano 5Ws-H. Quem conhece sabe como é, né? Quando, como, quem, quanto vai custar, tudo isso é delegar, né? Dar função e dar prazo e tudo mais para que esses planos de ação ocorram. Vou trazer aqui, eu não vou trazer o plano da 5W2H, mas eu vou trazer aqui as metas que vocês podem estar colocando depois no plano 5W2H. Deixa eu só compartilhar aqui uma planilha que eu vou trazer uns exemplos aqui para vocês. Uhum. Aqui, ó, esse é um exemplo de uma tabela aqui, um plano de ação tático. Por exemplo, áreas. Aí você coloca a área da sua empresa, o que você, um gasto, algo que você precisa otimizar. Aqui, fornecedores, por exemplo. Ação para redução de custos. O que que você vai fazer? Reavaliar 3 orçamentos. E o que que você espera nessa reavaliação? Redução de 10 a 15%. Então, é com base nisso aqui que você vai elaborar um plano. Quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer e colocar todas as etapas desse plano. Um outro exemplo aqui, equipe. O que é que você quer? Reorganizar os turnos para diminuir as horas extras. Ah, do marketing. Focar em canais com maior ROI, maior retorno sobre o investimento. Para quê? Para reduzir desperdício, não gastar com marketing, tráfego pago de forma desnecessária. E aqui tem mais os outros exemplos. Então, assim, ó, não é precisa ter um olhar estratégico, mas você não precisa ter um sistema, nada muito gigante para você conseguir
criar planos, criar ações para redução de custos. Então, você pode começar já, você pode começar nesse momento, desde que você tenha uma visão, você saiba exatamente onde está indo, como está sendo gasto o dinheiro do seu negócio. E automaticamente melhorando a gestão desse custo, você vai ter mais lucratividade, mais rentabilidade, você vai trabalhar com uma empresa mais enxuta e com mais resultado, que é esse o propósito. Às vezes não adianta você ter uma empresa gigante e você ter uma margem ridícula, uma margem muito baixa, porque você aumenta o custo do seu negócio, o custo não, o risco do seu negócio, tem uma necessidade maior de caixa e não tem esse retorno, não está tendo a lucratividade. Então, tudo começa com uma gestão correta de custos, quando você deseja ter um resultado melhor no seu negócio. O faturamento, a venda, ela é importante, mas ela aliada à gestão de custos, aí a empresa tem uma lucratividade, ela fica, se torna sólida e muito lucrativa, ela te dá mais rentabilidade e mais segurança para continuar. Então, essas são as informações que eu trago para vocês.